Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Cebulski, responsável pelo monitoramento da fertilidade dos solos e nutrição vegetal aqui na Mutuca. Você está assistindo ao 4º dia de Campo Digital. Sejam muito bem-vindos à estação que vai te levar direto ao ponto de vista daqueles que não enxergamos. A biologia do solo. Bem-vindo ao 4º dia de Campo Digital. Antes de tudo, vamos relembrar um pouco do que o solo representa para a agricultura. O solo é a base de todos os sistemas de produção de alimentos, fibras, produtos florestais e agroenergia. O conceito de saúde ou qualidade do solo está relacionado à sua capacidade de funcionar para fornecer importantes serviços ambientais. Estes incluem manter a capacidade de produção biológica, promover a saúde das pessoas, plantas e animais e também de preservar a qualidade ambiental, armazenando e filtrando água, sequestrando carbono, entre outros benefícios. O funcionamento deste solo está baseado na interação de seus aspectos químicos, físicos e biológicos, sendo a maquinaria biológica o componente que move todas essas engrenagens. Para ficar mais claro, vamos pegar o exemplo da Mutuca. De forma geral, nossos solos têm em torno de 4,8% de matéria orgânica nos primeiros 10 centímetros de profundidade. Porém, na média, somente 5% dela é biomassa viva, que é formada por 70% micro-organismos, 22% raízes e 8% macrofauna. Lembrando que as biomassas vivas são as principais responsáveis pelo funcionamento do solo e incluem organismos vivos da flora e da fauna do solo, raízes das plantas vivas ou mortas, as quais podem ser parcialmente decompostas e modificadas, e substâncias orgânicas novas sintetizadas de origem vegetal ou animal. Mas o que faz a maquinaria biológica ser a principal engrenagem no funcionamento do solo? Como mencionei, a maquinaria biológica do solo é constituída por micro-organismos, raízes e fauna, que apresentam uma estreita inter-relação com os componentes físicos e químicos, os quais influenciam em conjunto não só a produtividade e sustentabilidade dos sistemas agrícolas, mas também suas funções ecológicas. Aqueles que dizem que micro-organismos controlam o mundo podem parecer um pouco exagerados, porém, nós temos que concordar. Grande parte dos processos responsáveis pela vida na Terra depende da atividade microbiana. Trata-se de um verdadeiro universo paralelo e pouco conhecido, uma vez que a maior parte das espécies microbianas não se desenvolvem em meios de cultura nos laboratórios. Para tornarmos essa questão um pouco mais mensurável, dá uma olhada nesses números. Um volume de 100 gramas de solo possui cerca de 100 bilhões de bactérias, 100 milhões de actinomicetos e 10 milhões de fungos. Uma população tão ampla de micro-organismos cumpre papéis muito além da decomposição de material orgânico. Elas também afetam de modo acentuado o armazenamento de água, a aeração e da temperatura do solo. Isso ocorre pois a matéria orgânica é componente na formação e estabilização de agregados do solo e para o estabelecimento de macro, micro e criptoporos.
Quando na proporção adequada, a porosidade do solo possibilita o crescimento livre de raízes, permite a disponibilidade de água por maiores períodos de tempo e mantém a aeração adequada para as raízes. É assim que a biologia colabora com a física. Por outra perspectiva, os estoques de matéria orgânica do solo são definidos pelo balanço entre as entradas, acima e abaixo do solo, e as saídas por meio da mineralização. A fragmentação de resíduos pela macro e microfauna do solo é o que permite a disponibilização de nutrientes à solução do solo e, consequentemente, o aumento da fertilidade. É assim que a biologia colabora com a química. As comunidades de organismos micro e macroscópicos que habitam o solo realizam atividades imprescindíveis para a manutenção e sobrevivência das comunidades vegetais e animais. No solo, as principais atividades dos organismos são a decomposição da matéria orgânica, produção de humus, ciclagem de nutrientes e energia, fixação de nitrogênio atmosférico, produção de compostos complexos que causam agregação do solo, decomposição de xenobióticos e controle biológico de pragas e doenças, proporcionando assim condições ideais para uma biodiversidade extremamente elevada. A atividade biológica do solo é uma denominação genérica para a ação dos organismos vivos do solo, tanto animais quanto vegetais. Esses organismos têm forte influência na gênese e manutenção da organização dos constituintes do solo, principalmente nos horizontes superficiais. É tudo que não é coisas sintéticas. Então, se aplica um herbicida no solo, é um xenobiótico. Que aí que nem os micro-organismos vão decompor aquele negócio. Então, tudo que não é natural. Então, herbicidas, inseticidas, derivados de petróleo, então são xenobióticos. A decomposição de material vegetal do solo tem diversos benefícios para a saúde das plantas e dele próprio. O processo irá liberar principalmente os minerais, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre que estão na matéria orgânica do solo e que servirão como nutrientes para as plantas. Por isso, uma boa atividade microbiana é imprescindível para que as culturas tenham acesso a todos os nutrientes presentes na solução do solo e nos restos culturais. Porém, é importante lembrar, usar repetidamente o mesmo material orgânico pode resultar em uma baixa diversidade de micro-organismos. E quanto maior for a quantidade de micro-organismos competindo, menor a manifestação de fitopatógenos. Entre os parâmetros utilizados para caracterizar o componente biológico dos solos e avaliar a sua saúde e qualidade, destacam-se as avaliações da biomassa microbiana e da atividade enzimática. A biomassa microbiana do solo avalia a massa dos micro-organismos no solo e é expressa como miligrama de carbono, nitrogênio e fósforo nos micro-organismos por quilograma de solo. A biomassa é a parte viva e mais ativa da matéria orgânica do solo, sendo constituída principalmente por fungos, bactérias e actinomicetos. Apesar de sua importância em relação ao teor total da matéria orgânica, o tamanho dos componentes vivos é relativamente pequeno, variando de 1 a 5%. Quanto à atividade enzimática, há 2 bioindicadores para a aferição do potencial produtivo e sustentabilidade do uso do solo. A ariosulfatase, que é associada ao ciclo do enxofre, e a beta-glicosidase, associada ao ciclo do carbono. Ambas são altamente correlacionadas com o rendimento de grãos e com a produção de matéria orgânica. A grande vantagem desses indicadores está na sua natureza biológica.
pois, diferentemente dos indicadores físicos e químicos, são muito mais sensíveis e trazem respostas sobre o manejo do solo com muito mais rapidez. Aqui na Sementes Mutuca, nós já estamos realizando as análises desses bioindicadores. E apesar de não termos a calibração para o estado do Paraná referente à atividade dessas enzimas, os dados que temos mostram uma elevada atividade das duas, o que indica uma boa saúde de nossos solos. Pelo que temos observado, uma atividade biológica tão satisfatória em nossos solos é resultado de anos de investimento. Vemos o solo como o nosso bem mais precioso e honramos esse compromisso com ele, através de uma reposição nutricional adequada, correções periódicas, manutenção da palhada, rotações de culturas e, é claro, a promoção da diversidade de micro-organismos. Antes de terminarmos, gostaríamos de te deixar com uma reflexão sobre os biológicos. Se existe um universo tão amplo de micro-organismos no solo, cumprindo papéis tão diversos e nos ajudando de tantas formas, é eficiente a utilização de estirpes tão específicas? Será que é mais interessante resolvermos um problema individual ou procurar reequilibrar o ambiente para reduzir as chances desse problema ressurgir? Pense nisso. Gostou deste conteúdo? Continue assistindo às próximas estações do 4º Dia de Campo Digital, direto aí da sua casa. Clique agora no botão compartilhar para que seus amigos, familiares e outros macro-organismos possam se alimentar de conhecimento útil e de qualidade. A informação não é tudo. A transformação começa com sua aplicação competente para melhorar todos os dias. Abraço e até a próxima.